Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perseverança, uma virtude que Deus quer de nós. Mas antes, vamos começar? No vídeo de hoje nós vamos estudar o texto que está em Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem dos anaquins, e a terra repousou da guerra. Bom, nós podemos perceber aqui o texto em que Calebe se apresenta a Josué para requerer aquilo que já havia sido prometido por Moisés, né? Que aquela terra ele e a descendência dele iam herdar, porque eles perseveraram em seguir o Senhor, mesmo quando todo o resto do povo e todos os outros espias não quiseram perseverar, né? Os outros espias, eles quiseram fazer a vontade de que eles sentiam no coração deles, de desesperançar o povo, de falar que aquela terra era impossível para eles conseguirem, mas aqueles dois homens, Josué e Calebe, perseveraram. Então nós podemos perceber aqui a apresentação da situação. A gente percebe que a tribo de Judá e Calebe foram até Josué, né? A gente percebe aqui a situação que eles estavam passando, que era uma situação onde eles estavam dividindo a herança, dividindo a terra para cada tribo. Precisamos apresentar e entregar nossas situações ao Senhor, isso em oração, né? Então Deus nos dá esse espaço na oração para nós falarmos com Ele. Essa abertura serve para nós falarmos, apresentarmos para o Senhor as nossas situações, aquilo que nós temos passado, aquilo que nós precisamos, para Ele também vir em nossa ajuda, vir com socorro, vir com auxílio, vir ali ao nosso encontro. Então nós precisamos também confiar que Deus fará o que é melhor. Né? Então, como eu estava falando aqui da oração, é apresentar para o Senhor tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente tem necessidade de saber que o Senhor vai fazer o melhor. Então, essa apresentação da situação é muito importante. A gente vê isso claramente quando o versículo diz: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então ele já lembra, né? A gente percebe aqui que ele está pautado na palavra, pautado na promessa. Ele lembra Josué: olha, você sabe o que o Moisés tinha falado, porque Moisés ali era uma autoridade. Moisés, ele era um homem de Deus ali que estava numa autoridade sobre aquele povo, tanto uma autoridade física, né, como um governo físico, mesmo sem ele ser rei, ele já estava ali, inclusive sendo líder ali daquele povo, mas ele também estava ali numa liderança espiritual também, né, principalmente depois ainda que vai para Arão o sacerdócio, ainda passa um pouco mais para frente, né. Mas a gente percebe aqui que Moisés, ele tinha essa autoridade. Então a gente percebe aqui que eles estavam pautados na promessa, pautados na palavra. Assim como Calebe, precisamos estar pautados na palavra de Deus. Então Calebe aqui, ele mostra que ele estava pautado, ele mostra ali que as bases dele estavam naquilo que já tinha sido prometido.
Então devemos andar com sinceridade e integridade de coração perante o Senhor. Essa sinceridade que vai mesmo estar entre nós e Deus, aonde nem sempre as outras pessoas sabem, mas o Senhor sabe. Então nós precisamos andar mesmo nessa fidelidade, nessa sinceridade, ter esse coração pautado em Deus, ter esse coração pautado na palavra, naquilo que o Senhor já nos revelou nela. Outra coisa que nós podemos perceber aqui, mais para frente, no versículo 7, é quando fala do memorial, a lembrança. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Nós percebemos aqui o Caleb falando, lembrando, olha, eu tinha 40 anos, mas hoje eu tenho 85, mas isso aqui foi prometido. Olha, eu tenho esse memorial perante o Senhor, eu tenho aqui na minha alma guardado aquilo que já foi prometido, aquilo que já foi falado, aquilo que já foi ministrado. Então nós precisamos também ser assim, não esquecer rápido da palavra do Senhor, não esquecer de pronto, mas nos lembrarmos sempre, principalmente quando nós estamos passando por situações de adversidade, passando por situações de luta, de deserto, nós precisamos ter isso nos nossos corações. Caleb tinha um memorial, uma lembrança em sua alma daquilo que tinha acontecido naquele dia. Para ele aquilo foi importante, né? Foi um marco realmente, porque ali, quando o povo, ele começa a murmurar contra Deus por uma terra que já tinha sido prometida, mostrou a incredulidade e teve o juízo de Deus, onde somente aqueles dois homens, Josué e Caleb, de uma nação inteira, iriam entrar, né? Porque os outros que iam entrar iam ser aqueles que naquela época eram crianças, né? Depois eles cresceram. Mas ali aquilo foi muito importante, porque Deus fez separação daqueles que creram nele, que confiaram, que esperaram, que tomaram posse ali daquela promessa, e daqueles que desesperançaram, foram incrédulos. Então aqui devemos ter em memória, né? Devemos ter memoriais erigidos no nosso coração daquilo que o Senhor já prometeu, essa terra que já havia sido prometida pelo Senhor, tanto para Abraão, para Isaac, para Jacó e depois com Moisés. Então Deus renova essa aliança. Nós podemos também ver aqui que a sinceridade, nós podemos perceber essa sinceridade de coração que ele tinha ali, o Josué, eles tinham essa sinceridade aqui, porque ele falou aqui nesse versículo, repara o que ele diz: eu lhe relatei como sentia no coração. Então, essa fé não foi algo imposto para ele. Olha, você vai falar desse jeito. Não, ele falou, eu senti aqui dentro já que isso ia acontecer. Eu senti aqui dentro que a promessa de Deus ia se cumprir. Então, eu coloquei para fora, eu relatei aquilo que já estava dentro de mim. É como Jesus fala, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, aqui a gente pode ver essa lembrança de algo que já estava aqui dentro. Então, que nós venhamos ser assim também. Colocarmos para fora aquilo que já está bem aqui dentro, colocarmos as palavras de Deus, as promessas de Deus para fora, né? Colocarmos essa confirmação, essa confiança no Senhor, como Ele mesmo tem ali essa sinceridade. Aí está a importância de crer em Deus, em suas promessas, nas suas palavras, levar isso a sério. Caleb cria tanto que ele só colocou para fora a fé, aquilo que já estava interiorizado aqui dentro dele. Então aquele povo, não, aquele povo relatou, colocou para fora o que? A sua descrença, a sua incredulidade. Por quê? Porque eles já não criam mesmo em Deus como deveriam. Eles já estavam ali murmurando a todo momento, reclamando. Mas o Josué e o Caleb não. Eles já sabiam que eles tinham aqui dentro, eles confiavam em Deus. Outra coisa que a gente percebe aqui no versículo 8 é muito importante, quando o versículo diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então a gente percebe aqui o não indo pela maioria, sabe? Até aqui tem um ditado que fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. A gente vê, esse é um ditado muito mentiroso, porque a gente vê aqui que toda aquela nação, eles eram descrentes, eles eram incrédulos. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então a gente percebe aqui que ele não foi pela maioria, né? Aqueles dois homens, Josué e Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor. Caleb não se deixou levar pela maioria, nem pela opinião de outras pessoas, até dos outros espias que estavam ali. Eles perseveraram naquilo que eles criam no Senhor. Não podemos deixar de crer em Deus por seguir a maioria, né? A gente percebe que o mundo hoje é corrompido, como a palavra mesmo fala, que o mundo jaz do maligno. Então a gente sabe que a gente não pode confiar, é como a própria Bíblia também fala, maldito o homem que confia no homem. Então a gente não pode largar o Senhor, largar a palavra do Senhor
para crer em outras coisas, para crer como está a situação do planeta, a situação da nação, para crer ali naquilo que a gente ouve falar. Mas nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. Então nós podemos perceber isso, que nós não podemos ir pela maioria. E também vemos aqui nesse versículo a perseverança. Caleb mesmo diz assim: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então nós podemos perceber a perseverança nas coisas de Deus. Devemos perseverar em seguir o Senhor e não abandonarmos ao Senhor e as suas promessas para andarmos errantes como ovelhas sem pastor. Então, nós precisamos crer no Senhor, crer mesmo e perseverar, porque muitas vezes a confiança, a fé, ela não é fácil de seguir por um longo período. Então, se você está crendo em alguma coisa, né, crendo ali numa promessa do Senhor e contra as impossibilidades humanas e visíveis que a gente está vendo, né? Você pode estar vendo ali a situação, mas você não pode largar a sua fé em Deus para crer naquilo, naquela situação. Então, muitas vezes é difícil, né? A espera durante o processo, a fé durante o processo, ela é difícil, mas nós precisamos perseverar crendo, perseverar acreditando, porque as situações, se não for uma coisa, é outra. Então, às vezes, você não é na saúde, é no trabalho, se não é no trabalho, é na vida conjugal, se não é isso, é com qualquer outra coisa. Porque as situações sempre vão estar lá, mas nós precisamos crer mesmo contra as situações. E isso não se chama irresponsabilidade, isso se chama fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. A gente crê, mas a gente não está vendo. Então, outra coisa que nós podemos perceber é esse compromisso. Eles creram no compromisso, na promessa que Deus já tinha estabelecido, tanto lá com os patriarcas e renovando a aliança ali na vida deles. Então, nós vemos isso no versículo 9, quando diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Então a gente percebe aqui que Moisés tinha feito uma promessa para Caleb. Ele tinha falado, olha, o próprio Deus tinha falado. Eles foram fiéis, eles perseveraram, então eles não vão morrer junto com todo mundo. Né? Eles vão entrar, eles vão possuir aquela terra. E a gente percebe aqui que Moisés tinha feito essa promessa. Você vai ter uma parte dessa terra para você e para sua descendência. Deus tem as suas promessas estabelecidas para nós em sua palavra. Deus tem as suas promessas de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Então nós precisamos crer. Crer mesmo e confiar nas promessas, crer e confiar na palavra do Senhor. Nós percebemos aqui o cumprimento. Nós percebemos muito claramente o cumprimento quando o versículo 10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Deus cumpriu a promessa que tinha feito através de Moisés, que era daquele homem herdar a terra, honrar aquele homem, porque o Senhor fala, eu honro os que me honram. Então Deus estava ali honrando aquela promessa a Caleb. Deus cumpre as suas promessas feitas para nós, porque ele é fiel, isso é um dos atributos de Deus, do caráter de Deus, a fidelidade. Então, Deus, ele é justo para iniciar e para completar a obra, como aquele versículo mesmo fala, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus está conosco, Deus é aquele que vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu na palavra dele. Então, nós podemos perceber aqui o renovo também, quando o versículo 11 diz assim: estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então a gente percebe aqui o renovo que Caleb tinha nas suas forças. Era algo sobrenatural. Era algo que humanamente não tinha explicação. Um homem de 85 anos com a força de 40 não tem explicação humana. Mas nós sabemos que o Senhor renova a força dos seus filhos, dos seus servos. O Senhor renova as nossas forças assim como renovou as forças de Caleb. Deus renova nossas forças físicas e espirituais, assim como ele compara com a águia, né, que aqueles que creem, que esperam no Senhor, eles vão ter as suas forças renovadas, eles caminham, não se fatigam, eles correm e não se cansam. Então a gente percebe isso, esse renovo, e é algo físico e espiritual, como eu tinha falado. Aqui a confiança dele ainda estava a mesma, de 40 anos atrás. Então nós podemos ver aqui claramente esse renovo, esse algo sobrenatural, que para a ciência não tem explicação, o humano não tem explicação, mas para o Senhor tem, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas, nada é impossível, nada é difícil demais para ele.
Então nós podemos ver aqui esse cumprimento do renovo, que o Senhor renove as nossas forças dia após dia, que Ele renove a nossa fé, que Ele renove-nos a cada dia. Nós podemos perceber também aqui o pedido, no versículo 12, que diz assim: Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Então a gente percebe que ele faz esse pedido, né? Ele requer aquilo que já havia sido prometido, né? Para ele fala aquilo, ele repete para Josué. Então Caleb ainda pediu esta terra, né? Aquela terra, aquele monte a Josué. Não é pecado pedirmos coisas a Deus, mas devemos pedir do jeito certo e aquilo que o Senhor quer. Não adianta pedir também uma coisa que vai contra os mandamentos, uma coisa que é pecado. Né? Então a gente deve pedir para a glória dele. É como até ele fala, né, em Tiago, que muitas vezes a gente pede e não recebe, mas porque a gente pede mal, para gastar nos nossos próprios prazeres, para gastar naquilo que a gente acha certo. E isso sim é errado. Né? Nós devemos fazer aquilo, a vontade do Senhor, e pedir as coisas para a honra e para a glória dele, não para nós. Então nós podemos ver isso claramente, esse pedido, essa coisa que vem de Deus, realmente que vem do alto, né? A gente não pode querer sair da palavra do Senhor e esperar ainda um cumprimento. A gente precisa crer nele em todas as coisas. Nós percebemos também o desapossar, né? O tirar da posse, que no caso aqui era tirar da posse daqueles antigos inimigos, que eram os anaquins. Então a gente percebe aqui que antes até de Josué, de Caleb, Deus ia à frente deles e Deus ia expulsar todos aqueles antigos moradores daquela terra para dar como presente, como uma promessa, né, o cumprimento da aliança para eles. E a gente vê isso muito claro no versículo 12 também, quando diz assim: Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Então a gente percebe aqui que o Senhor ia estar com ele. Ele não ia conseguir aquele monte porque ele era muito bom, muito forte, ele era um mestre na guerra. Não, mas era porque o Senhor estava com eles e o Senhor ia à frente nas batalhas, né? Como até a Bíblia fala, que um dos nomes de Deus é o Senhor dos Exércitos. Então a gente percebe aqui que o Senhor ia à frente e que o Senhor vá à frente da nossa vida, né? Aqui nós precisamos expulsar Satanás e seus demônios das áreas em que ele leva refém as nossas vidas, das áreas em que muitas vezes ele está habitando e às vezes a gente nem sabe, mas que nós venhamos expulsar no nome de Jesus, que nós venhamos estar blindados pelo Senhor e que nós precisamos desapossar tudo aquilo que o diabo está governando e habitando dentro de nós, tudo aquilo que o Satanás está querendo colocar a mão dele, a pata dele, para querer impedir ali algo que é nosso por direito, algo que pertence a nós, porque o Senhor mesmo fala: eis que vos dei poder e autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes. Então que nós venhamos expulsar mesmo Satanás, sabe? E tirar, desapossar ele das nossas vidas. Outra coisa que nós podemos ver aqui claramente é a recompensa. E nós podemos ver isso nos versículos 13 e 14, quando dizem assim: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então a gente percebe aqui a recompensa que Deus dá para Caleb, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então ele recompensou Caleb por aquela confiança, ele recompensou Caleb por tudo aquilo que Caleb tinha ali crido, mesmo contra as esperanças humanas, mesmo contra ali o relato daquelas outras pessoas. Então Deus nos dará seu tempo a recompensa por nós termos perseverado nele, por nós estarmos firmes nele, seguir a ele. Nós também iremos ser recompensados nos céus com galardões, galardões celestiais, galardões que não vêm do humano, do ser humano, mas galardões que vêm dele. Então a gente pensa até nos mártires que morreram, nas pessoas que foram missionários em terras distantes, pessoas que deram a sua vida em favor do evangelho. Nada disso vai ficar sem recompensa. Elas podem não ter tido recompensa aqui na terra, mas elas vão ter no céu. Então que nós também venhamos fazer essa diferença, que nós também venhamos ter o coração queimando por estar ali fazendo a vontade de Deus e não a nossa. E ele vai cumprir tudo aquilo que muitas vezes ele até nos surpreende, às vezes a gente nem está esperando alguma coisa, mas ele nos dá
Ele tem prazer em abençoar, em presentear os seus filhos. Então, que nós também venhamos ter prazer em crer, mesmo contra as esperanças humanas, crer que o Senhor está conosco, crer que o Senhor é aquele que cumpre as suas palavras. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje, que a perseverança venha fazer parte das nossas vidas, que a perseverança ela venha estar aqui dentro do nosso coração, aquela fé inabalável, aquela confiança em Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!